Você deve conhecer, ou pelo menos já ouviu falar da teoria do caos. Segundo essa teoria, uma pequena mudança na ocorrência de um evento pode transformar drasticamente o futuro. É aquela coisa da borboleta bater as asas no seu quintal e causar tempos depois um tornado do outro lado do mundo. E isso sempre fica martelando na minha cabeça. Como é que eu vim parar aqui? Qual foi o detalhezinho de nada que acabou afetando todo o curso da minha vida? Onde foi que tudo começou a desmoronar? Preparei o café, liguei a TV. Ah, falando nisso, hoje consegui acordar mais cedo. 10h30 já é um progresso, né? Adelaide está de volta. Eu sei que eu não deveria falar de mim na terceira pessoa, mas se eu não fizer, quem é que vai fazer? Quem é que vai chamar meu nome? A pior batalha é a batalha consigo mesmo. Você cria sistemas altamente complexos e mega estruturados com uma única finalidade: fugir. Fugir dos seus próprios pensamentos. Mas não tem jeito. Eles estão ali. Podem até sair para dar um passeio, mas voltam. Tem sonhos que só servem para ser sonhados. Eu só não aprendi a decifrar que tipo de sonho é qual. Olivia, você fez muito bem ter vindo aqui. Olha, por mais que eu tente, não tem jeito. É algo que eu não consigo superar. Já faz 2 anos e nada. Não há remédio, não há 3 comprimidos ao dia que dê jeito. Não há longas cargas horárias de trabalho, não há exercício no mundo que me faça descansar a cabeça no travesseiro e dormir. A vida é uma guerra. E o tempo é o exército inimigo. Eu vim aqui para achar uma maneira de viver apesar disso. Mas eu só sei que nesse momento eu não tenho forças para viver longe dele. Ridículo. Aí, eu soltei e deu, sei lá, pouca visualização. Ah, foi uma bosta. Vieram falar pra mim da minha barba, aí eu falei, mandei eles assistirem Inception. Já assistiu? Não. Fica. É um filme. Qual parte? Vamos ver. Legal? Aí, voltou. Vai, dona Alice, falando. Fala. Não vai falar nada. Pega um copo d'água. Ei, espera! Oi, amor. Como é que foi o dia? Hoje foi o dia da entrevista. Acho que eu fui super bem. Entrevista? Como assim? Você já tem seu próprio consultório? Você tá querendo outro emprego, é? Não, amor, é entrevista pra revista, lembra? Eu te falei. Vai ser publicada logo, logo. Ah, isso é muito bom, meu amor. É muito bom. Nós vivíamos uma vida maravilhosa. Ou estávamos muito bem convencidos disso? Era natural que a gente desse o próximo passo? Ter um filho? Construir uma família completa? Um filho traz luz para nossa casa. Não é? Dá um novo sentido à nossa existência. Enfim. O que acontece é que eu estava muito bem preparada, mas o meu corpo não. O meu corpo nunca mais estaria preparado de novo. Nós tentamos de tudo. Procuramos a ajuda de especialistas. E quanto à adoção? Ele não aceitava. Queria que tivesse o sangue dele ali. E no meio de fazer dar certo, o nosso amor foi derretendo. Igual sorvete no deserto. Foi erguendo uma parede muito grande entre nós. E eu fiquei sozinha. Nunca mais encontrei o amor depois dele. Às vezes eu gosto de voltar caminhando. Afinal, não é tão longe de casa e é uma boa terapia para uma terapeuta cheia de coisas na cabeça.
Me dá a chance de refletir e colocar as ideias no lugar. Mas tem dias que nem caminhando uma maratona inteira isso é possível. É muito difícil reconhecer quando sua vida entra numa curva decrescente. O certo é que tem coisas que não se pede. Amor é uma delas. Lucas, que foi? Tá acabando a bateria? Eu tenho um carregador. Posso pôr pra carregar pra você? Pode deixar. Aceita um copo de água? Pra que esses óculos escuros, Lucas? Pra dormir enquanto você fica aí falando. É um óculos bem legal, fica muito bem em você. Calma, Lucas. Calma, tá tudo bem. O seu celular tá ali carregando, é ali que ele vai ficar. Eu prometo. Aquilo é um acessório seu, Lucas. Não você é um acessório daquilo. Não tem nada lá que não possa esperar a sua vida aqui. Você não entende. Eu entendo, sim. Eu era jovem demais. Não queria jogar minha vida fora. A chance de entrar numa boa universidade, melhorar de vida. Eu tinha medo que isso fosse deixado de lado. Ele não se importou nem um pouco. Me deixou sozinha. E eu fiquei assustada. Por ser ilegal, só é possível fazer com segurança quando se tem bastante dinheiro. E eu tive que fazer em condições precárias. Fui condenada pela opinião das pessoas. Fui condenada por ele que me deixou. E resolveu abortar eu e o bebê da vida dele. Fui condenada por nunca mais poder ter filho novamente. Fui condenada por mim mesma. E hoje o que eu tenho é um enorme vazio dentro de mim. Eu estou cheia de vazio. Às vezes eu o culpo. Só pra variar um pouco. Faz eu me sentir melhor, sabe? Foi ausente no momento em que eu mais precisava da presença dele. Eu faço tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar meus pacientes. O Lucas precisava desse tipo de consulta. E eu mais ainda. As pessoas acham que o terapeuta tem que ser o modelo irretocável de sanidade, o porto seguro de si mesmo, sempre calmo e centrado. É o palhaço que precisa estar sempre sorrindo, contando piada, pronto para entreter.
Acontece que o palhaço também sente tristeza. A tristeza por baixo de toda a maquiagem. A tristeza que a superfície não entrega. Eu sou esse palhaço. Eu sou esse palhaço que riu e fez rir a vida inteira, quando o que eu mais queria era chorar. E por que eu conseguia cavar tão bem e achar a tristeza em um paciente, mas não em mim mesma? Eu deveria seguir os meus próprios conselhos. Eu pensava que a gente era feliz. Com alguns problemas, é claro, mas quem é que não tem? É tão normal. Ele não aguentou o peso das coisas, era demais pra ele. Eu tentava incansavelmente, mas eu não conseguia entrar na vida dele, a vida dele, é só dele. A vida dele foi ficando pesada demais. E ele só queria um alívio pra todo aquele sofrimento. Por que ele fez isso comigo, hein? Por que, Alice? Hein, me responde! Por que ele foi pra um lugar onde eu não posso encontrá-lo? Me fala! Você não é psicóloga? Hein? Você tem que me dar essa resposta! Essa foi a atitude mais egoísta de todas. Por que ele fez isso comigo, hein? E eu? Onde é que eu fico em tudo isso, hein? Agora sou eu que tô aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Como se estivesse no fundo de um oceano com um único fôlego, lutando para chegar à superfície. Ele não vai voltar. Nenhum dos dois vai, ele não vai voltar. Nenhum dos dois vai. Ele não vai voltar. Ele não vai voltar. Oi, Alice. Por que você matou seu marido? Do que você tá falando? Do que você tá falando? Do que você tá falando? Por que nós fazemos isso com nós mesmos? A culpa tá sempre por aí, flutuando, só esperando alguém cair na armadilha de agarrá-la com todas as forças. Culpar a si mesmo, culpar alguém, não importa. No fim das contas, torna-se escravo da culpa de qualquer jeito. E reprimir tudo isso é um grande tiro no pé. É muito difícil aceitar que certas coisas acontecem sem que tenhamos controle nenhum sobre elas. Na verdade, isso é muito assustador. Mas o desafio é lidar com isso da melhor maneira possível. E eu estou aqui para ajudar meus pacientes nesse processo. Doutora Alice, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada. Você sabe me dizer quando vai ser publicada? Só para falar pro meu marido, eu tenho certeza que ele vai ficar muito contente por mim. Por que tem que ser tão complicado a gente ser feliz? Na teoria é tão simples. Um lugar bonito, com a companhia certa e voilá. Tá bom, nem precisa ser um lugar bonito. O certo é que por vezes todos nós passamos por esses momentos. Esses momentos de plenitude, de riso fácil, de esquecer-se das horas, do calendário, do antes e do depois. Apenas vivendo aquele momento e só. Alguns têm essa sorte com mais frequência do que outros. Eu, por exemplo, tive 1% de felicidade e passei os outros 99% do tempo sentindo falta dela.
falta do que eu tive, do que eu não tive. E principalmente do que eu poderia ter sido. Mas assim como o tempo, felicidade é relativa. E pra mim aquele 1% foi infinito. Fez eu me sentir inteira.